É muito bom ter vencido mais um jogo, e a gente fala aqui nesse vídeo sobre declarações feitas pelo Renato Gaúcho, declarações feitas pelo Samuel Xavier na Zona Mista, porque a gente está na cobertura aqui diretamente do Maracanã. Então agradeço a você se você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e, claro, também dar aquele apoio no comentário, dando aquela sua opinião, sempre legal de se ler. Beleza? Eu sou Gabriel Amaral, tô aqui diretamente ainda do Maracanã, né? Já tarde. Hoje já é amanhã, na verdade, aqui no Maracanã. Segunda-feira, já tô aqui até tarde no Maracanã. Estaremos lá na Neoquímica Arena também. Vamos lá, tá? A gente abre aqui falando de uma notícia não tão boa, né? Que é sobre a questão do Hércules e do Thiago Silva. A primeira informação que a gente teve aqui no Maracanã foi do próprio Renato Gaúcho, que tanto o Thiago Silva quanto o Hércules saíram sentindo dores que pareceram problemas musculares. Os jogadores vão ser reexaminados com o exame nessa segunda-feira, tá, ao longo da segunda-feira, e podem ter confirmado a lesão ou podem simplesmente ter confirmado apenas um desconforto que já seguiriam normalmente. Eu acredito que com essa análise, dificilmente Thiago Silva e Hércules estarão em campo na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. Acho que só se tiver uma liberação 100%, os jogadores estiverem 100%, porque o Renato está tomando muito cuidado nesse início de trabalho para não forçar demais os jogadores. E aí, assim, vamos lá, por mais que o Hércules não esteja desempenhando tão bem o futebol até agora, convenhamos que perder mais um volante seria um problema por lesão muscular, né? O Hércules é um cara que não tá sendo tudo aquilo que se esperava, mas convenhamos também que é longe de estar jogando mal, né? Acho que a gente talvez esperasse mais dele até agora. E aí perdeu o Hércules por lesão, lembrando que hoje a gente já não teve o Nonato por questão contratual, que acabou de renovar o empréstimo também até o final desse ano. Temos o Bernal numa franca ascensão, temos o Martinelli conseguindo talvez uma estabilidade em breve. Então assim, é importante a gente ter jogadores nessa posição que para o esquema do Renato são muito importantes, são jogadores que correm muito dentro do campo, então tê-los, e não só tê-los, mas 100% fisicamente seria crucial. Agora, o outro é o Thiago Silva, você não precisa nem perder tempo aqui falando, né? O Thiago Silva não só desempenha muito bem, tá feliz, tá agindo ali dentro do campo também, uma liderança técnica, e até melhorou o Freitas também jogando ao lado dele, né? O Freitas até agora não tinha tido um desempenho tão bom, e no geral, quando começou a jogar ao lado do Thiago Silva, teve uma evolução. Então perder o Thiago Silva também seria impensável, a gente vai ficar na cobertura, vai ficar em cima ali para tentar apurar como vão ser esses dois exames ali, relacionados tanto ao Hércules quanto ao Thiago Silva. O Thiago Silva foi incômodo no final do jogo, o Hércules inclusive foi o motivo dele ter saído no intervalo. Agora, o Renato também falou na coletiva sobre a questão do Samuel Xavier e da marcação em cima do Neymar. E eu achei interessante, porque lá na minha análise, que está publicada aqui no canal no YouTube, minha análise do jogo, eu falo que foi um jogo muito chato no geral de se assistir, porque de fato a gente não teve grandes chances, né, no jogo. E a gente está falando de dois treinadores que têm o hábito ofensivo. Só que começaram a se preocupar um pouco em anular o adversário, e em determinado momento a única preocupação do Santos era não sofrer para o Fluminense. E o Fluminense não conseguia progredir dentro do campo. E aí, quando o Caixinha bota o Neymar, ele muda a parada. Porque tirando o Rolês, ele botando o Neymar, a gente começa a ver um meio de campo do Santos que já não ia marcar tanto. Mas em compensação, o contra-ataque podia ser mais efetivo. O Neymar não tinha tanta visão físico para o jogo, mas é determinante, pode ser determinante numa jogada só. E aí o Renato, é muito interessante que o Renato explica como ele fez para poder marcar o Neymar. E aí ainda faz uma brincadeirinha no final. Renato aqui, Yuri Duque do BTB Esportes, boa noite. Falando um pouquinho do herói da partida, que foi o Samuel Xavier, fazendo o gol ali no finalzinho. Durante o jogo, após a entrada do Neymar, ele teve um embate muito interessante como jogador. E até ele estava em um momento ali que ele dava o bote, vibrava com a torcida. Primeiro eu queria saber de você se de alguma forma você definiu o Samuel para ser esse marcador do Neymar ao longo do jogo. E você já imaginava esse embate do jogador, já que o Neymar é um cara que busca muito esse 1 contra 1. E o segundo ponto, já visando o próximo jogo, o Fluminense tem uma partida contra o Corinthians, uma partida até difícil, fora de casa. Como você já planeja até mesmo já imaginando esse duelo? Sei que é cedo, mas já imaginando a longa distância, já que o Fluminense está na beira do G4. Obrigado. Bom, vamos curtir esse resto de domingo, curtir essa vitória, entendeu? A gente merece, porque foi uma vitória sofrida, aguerrida, pegada, uma entrega muito grande, então vamos curtir. A partir da manhã, sim, a gente começa a pensar no Corinthians, é óbvio que é um jogo muito difícil também, mas não tem jogo fácil, seja pra gente, seja para o adversário. O Campeonato Brasileiro, como eu sempre falo, um campeonato longo, um campeonato difícil, e não tem jogos fáceis para ninguém. Quanto ao Neymar, ele até veio brincar comigo depois do jogo. Pô, você botou um jogador pra me marcar o tempo todo. Eu falei, você quer o quê? Quer vir jogar livre? Então volta a jogar também. Eu falei pra ele, se me deixarem jogar, eu jogo.
Mas não coloquei especificamente o Samuel para marcar o Neymar. O Neymar é um cara que, no momento onde ele cai, ele é muito inteligente para jogar. Muito inteligente. Então, no momento que ele cai no setor, o jogador que está lá tem que pegar ele. Tem que marcar. Eu não especifiquei um jogador para sair atrás dele. No momento que ele caía em qualquer setor, como ele de vez em quando caiu ali, o Samuel pegava ele. Quando ele entrava por dentro, um volante meu pegava ele. E é pouco só para marcar ele. Pode ver que ele escapa, vai para um lado, vai para o outro. Realmente é um jogador muito diferenciado que é bonito de ver jogar. Gostaria de tê-lo no meu time, mas tá no adversário. Mas é bonito de ver o Neymar jogar. E aí é legal, cara, porque, enfim, a fala dele sobre esse setor de marcação mostra que, assim, eu falo isso 200 vezes, a mídia toda fala, mas é importante sempre reforçar. O Renato não é esse boleiro maluco, gente. Quando vier uma fase, a galera fala, o Renato não treina o time, o Renato não sabe nada de tática, não sabe. Você vê que é interessante, ele começa a mover o Neymar para onde o Neymar cair, ter algum jogador preparado para fazer a falta e parar a jogada em cima dele. E um desses jogadores que tiraram ali o Neymar do sério, que fizeram o Fluminense se manter melhor do que o Santos no segundo tempo, e acabou sendo premiado com gol, foi o Samuel Xavier. Óbvio, os jogadores ali no geral têm até um respeito muito grande para mim, na minha opinião, com o Neymar. Mas a pergunta do Rafael Siqueira foi boa e quase botou o Samuel ali numa saia justa no Maracanã. Vê só o Samuel Xavier respondendo sobre essa questão do entrevero que ele teve com o Neymar. Queria voltar para o assunto do seu gol. Você está marcado por fazer gols de peso, né? Esse seu gol hoje lembrou muito do seu gol contra o Argentino Júnior. Você se vê, assim como um jogador fazendo gol de peso, porque aquele jogo tinha um peso de ser um jogo de Libertadores, mata-mata, e hoje tinha o peso do Neymar que estava no seu bolso, né? Não, nada disso, cara, nada disso. Eu acho que é importante, cara, acho que é muito bom, muito mais para um lateral, você fazer gol. Acho que isso acrescenta muito, né, na equipe, né? Você poder primeiramente defender bem e você poder ajudar a equipe no ataque, eu acho que isso é muito importante. E, poxa, fazer gols assim, muito mais no final, ajudar a equipe com classificações, com vitórias, acho que isso marca a minha história no clube. Eu sempre falo e volto a falar que eu sou grato a Deus por vestir a camisa do Fluminense. Cara, acho que jogar num clube grande como é o Fluminense, né, fazer mais de 200 jogos, poder marcar gols importantes, cara, isso acho que nem nos meus melhores sonhos, né, estava marcando isso, mas o Senhor preparou isso para mim. Sou muito grato a Ele por ter me dado saúde, me capacitado, ter colocado eu aqui no Fluminense e continuar marcando história, né, conquistando vitórias e títulos e dar alegria ao torcedor, que merece. Então é isso, está finalizando a cobertura de Fluminense e Santos aqui no Maracanã, mais uma vitória. O Fluminense com o Renato Gaúcho segue 100% desde a demissão do Mano Menezes, tá? 5 jogos, 5 vitórias seguidas, né? Vencemos o Once Caldas, vencemos o Red Bull, 4 vitórias seguidas, perdão. Once Caldas, Red Bull, San José e agora o Santos. 4 vitórias seguidas, apenas um gol sofrido nesse período e um desempenho não só de ponto, de futebol, também agradando o torcedor que está acompanhando a torcida do Fluminense. Se hoje não deu para dar espetáculo, não deu para dar nada, teve raça, teve vontade, teve um cadinho de sorte também para no final do jogo vencer a partida. Agora, o roteiro da semana é o seguinte: segunda-feira, reunião importante nessa segunda-feira do Conselho sobre a SAF. Tá? A gente vai fazer a cobertura aqui também do Raiz Tricolor. Na quarta-feira de manhã eu já parto para São Paulo. Tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, estaremos ao vivo lá diretamente de São Paulo. E aí depois eu já vou direto para o Chile. Na sexta eu fico lá em São Paulo e na sexta eu já vou para o Chile. Não estarei na cobertura do Fluminense Vitória aqui no Maracanã. O João Paulo vai dar o recado aqui na nossa transmissão. Estarei fazendo a cobertura lá do Chile, já porque semana que vem tem União Espanhola e Fluminense lá diretamente do estádio Bicentenário em Santiago. E claro, eu e o Fio estaremos representando a jornada, fazendo a cobertura, porque você já sabe, onde tem Fluminense, onde o Fluminense jogar, o Jornada KTO 1902 estará lá. Beleza? Tamo junto, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu.